Vamos abrir, irmãos, em Abacuque, capítulo 1. Abacuque, capítulo 1. Está antes de Sofonias. Eu sei que não ajudou muito, não foi? Antes de Ageu, depois de Naum, Miqueias, Abacuque. Tenha fé em Deus que você vai achar. Esse é mais um desafio que o Senhor colocou no meu coração para a gente estudar aqui em alguns domingos. Pelo menos esses próximos 3, hoje mais 2. Em fevereiro ainda a gente conclui essa série em Abacuque, que é um livro que tem 3 capítulos. Recentemente nós estudamos juntos aqui o livro de Oséias. Também foi um tempo muito abençoado pelo Senhor, com a sua palavra, pela sua graça, tão somente. E eu espero em Deus que o Senhor fale, mexa conosco, através desse livro da palavra, que é o livro de Abacuque. Abacuque, ele é um profeta filósofo, e um dos temas do seu livro, da sua profecia, é a respeito da origem do mal. Um Deus bom, um Deus puro, diante de tantas calamidades e maldades de ímpios ao nosso redor. Mas Abacuque também é o profeta mais poético que tem, e nós vamos encontrar algumas expressões até do livro de Jó aqui em Abacuque. Abacuque conclui o seu livro, a sua profecia, no capítulo 3, com um cântico maravilhoso, lindo. A gente conhece bem o finalzinho, quando ele diz: ainda que a figueira não floresça e tudo mais. Está lembrado, não? Não haja fruto na vida, e gado e tal. Me alegro no Senhor, espero, Deus a minha fortaleza e tudo mais. Mas Abacuque, no capítulo 1, vai trazer alguns questionamentos para a vida muito sérios. Questionamentos que tenho certeza que todos nós fazemos. E que talvez até estejamos fazendo hoje. Questionamentos do coração, da alma, que às vezes nós não conseguimos nem expressar em palavras, mas nós fazemos no coração. Perguntas a respeito da vida, a respeito das calamidades, da situação que a gente está vivendo, seja ela familiar, política, econômica, profissional, questões e mais questões. A espera por algo que não chega, ou a chegada de algo que não tem sido muito bom para a nossa casa. O que fazer? Talvez você esteja sendo acionado para resolver uma coisa que você não consegue resolver e está se perguntando a respeito da vida e a respeito desses males que estão sempre circundando, estão sempre presentes na vida do ser humano, na vida do homem. Vamos ler o capítulo 1? É melhor. Depois a gente continua conversando sobre isso. Nós vamos ler até o capítulo 2, versículo 1. Tá bom? Vamos ler assim de forma alternada, ok? Sentença revelada ao profeta Abacuque. Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis,
quando vos for contada. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Eles todos vêm para fazer violência. O seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Então, passam como passa o vento e seguem. Fazem-se culpados, estes cujo poder é o seu Deus. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? A todos levanta o inimigo com um anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija. Acaso continuará por isso, esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Pôr-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Amém. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós lemos aqui a Tua palavra, Senhor, e não há aqui suficiência em nenhum de nós para entender no coração aquilo que o Senhor quer comunicar pelo Teu Espírito. Por isso clamamos, tenha misericórdia de todos aqui, Senhor, todos nós. Fala conosco, abre o nosso coração, o nosso entendimento. Mexe, Senhor, onde o Senhor quiser mexer, desestruturar, desconstruir. Deus, faz a Tua vontade, Senhor, na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Como eu estava falando, Abacuque é esse profeta que está questionando o Senhor a respeito de alguns males que estava e estaria a acontecer na vida do seu povo. É bom a gente, antes de continuar, entender bem o período histórico que Abacuque viveu. Abacuque foi profeta no reino do sul. Israel foi dividido. Os reinos do norte continuaram aí se reunindo como sendo Israel, e todos os reis de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor. Mas em Judá, o reino do sul, ainda alguns reis se levantaram e alguns profetas se levantaram, como Abacuque, alguns reis como o rei Josias, que foi pregado aqui pela manhã pelo pastor Léo, para fazer o que era reto perante o Senhor, o que agradava ao Senhor. O que o texto revela a respeito disso é que esses reis derrubavam os postes ídolos, toda a idolatria, toda a prostituição, renovava os votos e a aliança do Senhor. Esses reis traziam o povo de volta para Deus, na palavra, na presença do Senhor,
o culto ao Senhor de maneira verdadeira, como Ele quer, como lhe agrada, era restaurado na vida do povo, que é o povo de Deus, o povo de Judá. Abacuque viveu, muito provavelmente, porque o tempo é bem curtinho, o período de um grande avivamento no reino de Judá, através do rei Josias. Abacuque desfrutou disso. Abacuque viveu como profeta no mesmo período do profeta Jeremias. Mas Abacuque não está profetizando no período do rei Josias, quando houve um retorno à palavra, um retorno ao Senhor. Abacuque está profetizando alguns anos depois. O rei Josias, ele é morto pelo faraó Neco, o rei do Egito. Acontecia que o reino da Assíria estava perdendo força. E havia um outro reino, chamado Babilônia, que vinha dos caldeus, que estava surgindo com uma força tremenda e avançando. E esse reino da Babilônia já estava vencendo a Assíria, já tinha tomado Nínive, já tinha tomado conta de vários povos e várias regiões que eram de domínio da Assíria. O Egito, temendo esse avanço, vai a favor da Assíria contra a Babilônia. Mas o que acontece é que até o Egito, numa batalha chamada Batalha de Carquemes, não consegue deter o poder da Babilônia, poder que está surgindo e tomando toda a terra e todos os impérios. Só que já havia algumas profecias, Isaías, por exemplo, o próprio Jeremias que viveu aqui nesse período, de que o reino da Babilônia surgiria e esse reino seria usado por Deus para trazer juízo ao povo do Senhor. E esse juízo era decorrente de um declínio espiritual, decorrente de uma idolatria, decorrente de uma vida constante e de gerações vivendo constantemente distante de Deus. Não necessariamente religiosamente distante, ou melhor dizendo, melhor formulando a frase, as pessoas podiam até continuar frequentando, continuar preservando alguns costumes e algumas tradições religiosas, mas o coração estava distante. A profecia de Jeremias nesse período é: circuncidai o vosso coração, não somente a vossa carne, mas também o vosso coração. Quando o rei Josias é morto, um outro rei, o seu filho Jeoacás, começa a reinar, e esse cara reinou durante 3 meses somente. Fez o que era mal perante o Senhor. O rei do Egito, que nesse período tinha um certo poder sobre Judá, tira Jeoacás e coloca o seu irmão chamado Jeoaquim. É cada nome legal, não é? Jeoaquim. E Jeoaquim fez o que era mal perante o Senhor. Jeoaquim reinou durante 11 anos em Judá. E Jeoaquim foi o cara, mais ou menos aí, nesse período que Abacuque viveu. Jeoaquim, depois de Jeoaquim, o reino da Babilônia entra em Judá, leva os utensílios do templo e começa na sua estratégia política, na sua estratégia de avanço, de tomar posse da terra, a levar as pessoas importantes. Leva Daniel, leva governadores. O próprio rei de Judá foi levado e recebeu uma espécie de aposentadoria vitalícia para morar na Babilônia, que foi o Joaquim. O fato é que Abacuque está vivendo num período de declínio espiritual imenso, porque o avivamento de Josias, ele ficou lá naquele período histórico, e ele parece que foi desfrutado e foi vivenciado ainda mais pelo próprio rei Josias e pelos do palácio. O povo continuava adorando nos altos. Os altos foram recolocados. A idolatria voltou a tomar conta da vida do coração do povo. A prostituição, a distância do Senhor, os sacrifícios a outros deuses, e toda sorte de impureza, de lascívia, começou a tomar conta novamente do povo. Abacuque está vivendo esse momento. E Deus já tinha dito para eles
que mandaria um povo ímpio para julgar o seu povo. Declínio moral, declínio espiritual, um declínio político, porque Judá já havia resistido contra o reino da Assíria. Judá é a linhagem de Davi. Judá guarda essa promessa, essa glória de ser a linhagem de Davi, a linhagem real. Judá já tinha visto a mão do Senhor derrotar o exército assírio através do rei Ezequias. Mas Judá está vivendo agora um período difícil, porque a aliança com o Egito não lhe protege mais, a Assíria já está toda tomada e o reino da Babilônia vem com poder. E o texto de Abacuque vai narrar para a gente, com algumas imagens, vem para causar temor em toda a terra, vem com rapidez, vem com veemência, vem com ira, com muita crueldade, para tomar conta e destruir o reino de Judá. Abacuque não está profetizando depois que isso acontece. Nós sabemos pela palavra que foi uma devastação imensa, terrível. Jeremias escreve Lamentações de Jeremias a respeito... Ficou meio, né? Jeremias escreve as suas lamentações a respeito desse momento. Eu imagino Jeremias ali sentado nos escombros em Jerusalém, escrevendo as lamentações que nós encontramos aqui na palavra. Mas Abacuque está perguntando e questionando ao Senhor a respeito dos males que lhe está acontecendo. Você pode pensar assim, mas isso foi lá atrás. Foi lá no ano 600 antes de Cristo. Eu vivo em 2016 depois de Cristo. A era da tecnologia, a era das redes sociais, da informação, na era pós-globalização, as coisas são totalmente diferentes. Uma era chamada de pós-moderna. Hoje é diferente. Mas, irmãos, eu ouso dizer, pelos fatos e pelo discernimento mesmo, que nós vivemos crises, estamos vivendo períodos difíceis. Períodos difíceis na política, na economia. Aquele sonho, aquela ilusão de que o Brasil finalmente iria decolar aí na década passada, e que finalmente o Brasil iria avançar e se tornar uma grande nação, foi frustrado. O dólar voltou à casa dos R$4. A política está em uma situação terrível, e isso não é só no Partido dos Trabalhadores, nós sabemos disso. A questão não é só o PT, mas a crise política é grande. A crise institucional, que diz respeito à política, mas diz respeito também ao jurídico, ao legislativo, às instituições que regem a nossa vida, a nossa família, estão em um declínio terrível, imenso. A família vive uma crise imensa nos nossos dias. E isso não é mais em outros, não é mais entre aqueles que não conhecem a Deus. Entre aqueles que conhecem a Deus, a família vive uma crise imensa, com o risco de continuar vivendo uma vida de aparência, sem querer resolver as coisas do coração de verdade. Divórcio e mais divórcios, histórias e mais histórias, inimizades e mais inimizades, ressentimentos e mais ressentimentos, mágoas e tantas coisas que têm entrado na nossa casa e destruído a nossa família. Talvez por causa de um projeto de ser grande, o projeto de ter dinheiro, o projeto que entende que nós vamos conquistar alguma coisa pelo que nós temos, pelo que nós alcançarmos materialmente ou ao nível de um status e uma posição social. Talvez por esse projeto ou por outro projeto, mas no âmago da questão, o âmago da questão é a mesma, é a idolatria,
É a capacidade que o nosso coração tem de tirar o Senhor, de se afastar do Senhor, de se perder do Senhor e de levantar outros altares, outros ídolos, outros projetos de vida que não o projeto de Jesus, do reino de Deus, o projeto da graça de Deus, o projeto da vontade de Deus para a vida da gente. Crises e mais crises, males e mais males. Talvez o que mais nos assemelhe seja exatamente isso, por causa da presença do pecado, das dores, das enfermidades. Nós vivemos lutas, nós vivemos dificuldades, nós vivemos provas, nós vivemos incertezas. E as incertezas políticas dos nossos dias, econômicas, profissionais, familiares, afetivas e todas outras são grandes. Mas ainda há um declínio que eu creio ser a fonte, a raiz de todos os outros. Um declínio espiritual. Vivemos um tempo em que a igreja de Jesus, escolhe entre fazer a vontade de Deus e fazer a vontade da carne. É assim ou não? Vivemos um tempo em que a igreja escolhe o caminho em que deve seguir de acordo com a sua própria conveniência. Vivemos um tempo em que a igreja, no domingo, está cheia. Eu não estou me referindo como igreja, à igreja presbiteriana das graças, nem necessariamente à igreja presbiteriana. Falando da igreja brasileira. A igreja, no domingo, está cheia. As pessoas vêm para buscar, muitas vezes, alguma bênção, buscar alguma mudança, alguma melhora. As pessoas fazem questão de trazer a sua família, os seus filhos. Às vezes é o marido quer que a esposa vá, a esposa quer que o marido vá, na esperança que naquele culto, naquele momento, alguma coisa mágica, diferente aconteça e que o meu problema seja resolvido, a minha causa seja atendida e eu possa resolver de uma vez por todas. Nós vivemos um declínio espiritual, talvez a semelhança do período do rei Josias, em que a própria palavra de Deus se tornou uma coisa esquecida, que estava lá nos entulhos do templo. E por um acaso o sacerdote foi lá vasculhar e encontrou a lei e voltou a lê-la e apresentou ao rei Josias, e o povo voltou a ter o coração animado e avivado pelo Senhor. Vivemos tempos assim. Os cristãos dos nossos dias não leem a palavra, não oram. Os cristãos dos nossos dias não consideram o que a palavra fala a respeito da sexualidade. Os namoros cristãos, hoje em dia, de acordo com as estatísticas, vivem uma vida de casamento, numa porcentagem imensa. Nós não consideramos, quando a Bíblia fala a respeito da vida no trabalho, o trabalho honesto, o trabalho para a glória de Deus, mas continuamos a dar os nossos jeitinhos. Aquele jeitinho que você conhece bem, é o jeitinho o quê? Brasileiro. Nós sabemos dar esse jeitinho. Agora, hoje estava publicando no Facebook uma mulher falando um vídeo de uma carta de um gringo que escreveu para o Brasil. Um bocado de gente falando, aí eu fui assistir. Não sei se você viu, não lembro o nome, não tenho nem como fazer a referência. Eu vi o vídeo, não tinha nenhuma novidade no vídeo, mas tinha 840 publicações falando a mesma coisa que nós sabemos. O brasileiro, nós é quem somos corruptos, nós é quem preferimos dar um jeitinho num processo para que a gente ganhe mais dinheiro ou ganhe dinheiro mais fácil. Achamos que Deus, naquele momento em que a nossa fé está sendo provada, é como se Deus naquele momento fechasse os olhos e não estivesse vendo, enquanto que na verdade nós fechamos os olhos e não conseguimos ver mais Deus e agimos conforme o nosso coração. Há um declínio espiritual tremendo em nossos dias, quando se fala sobre seguir Jesus, sobre ser discipulado, sobre crescer mais na palavra, sobre servir a Deus com mais força, sobre voltar para Deus.
sobre ter o coração renovado, restaurado pelo Senhor, quando se fala sobre abandonar os ídolos, abandonar a vida que tem levado distante de Deus, quando se fala em qualquer discurso religioso, em qualquer discurso bíblico, que vai implicar na vida da gente alguma mudança, alguma coisa diferente, alguma coisa difícil para a gente fazer, nós continuamos seguindo aquela multidão de João capítulo 6. Duro é esse discurso. Quem o pode ouvir? Abandonaram Jesus por causa do discurso de Jesus. Igrejas têm tomado hoje o discurso e não pregar sobre o pecado, não pregar sobre coisas difíceis, crises, para que as pessoas não saiam da igreja. Porque as pessoas querem chegar na igreja e ter o seu ego amaciado, e ter o seu coração animado com o louvor, e gritar bem muito, e pular bem muito, para sair animado, para a segunda-feira trabalhar. Mas esse tipo de coisa, o entretenimento está fazendo aí, os shows, os jogos, estão fazendo por aí. O fato é que nós vivemos esse período. E Abacuque, nesse tempo, ele vai clamar ao Senhor. A sentença dele é em forma de oração. A oração de Abacuque, primeiro é: até quando, Senhor? Deus responde para ele. Até quando, Senhor? Deus vai e responde. Depois Abacuque vai orar. A sentença de Abacuque é uma outra oração. E na oração ele considera a pessoa de Deus, os atributos de Deus, o poder de Deus, a graça de Deus. Mas ele vai questionar: por que, Senhor? Por que isso está acontecendo comigo? Por que isso vai acontecer com o teu povo? Veja que, em primeiro momento, Abacuque está olhando, no primeiro momento, olhando para a circunstância, olhando para a violência, olhando para o tamanho das contendas, tamanho dos relacionamentos destruídos na sua época. Abacuque está olhando para o tamanho da opressão, e essa opressão aqui, o sentido é de um peso, uma fadiga. Abacuque está falando a respeito daquela angústia da alma, quando vê as situações e não consegue resolver, não consegue dar jeito, e essas coisas vão tomando o coração da gente, e nós clamamos e gritamos violência, gritamos a opressão, vemos a destruição de lares, vemos a destruição de pessoas próximas a nós, vemos a destruição do nosso negócio, do nosso trabalho, daquilo que Deus deu para a gente desenvolver aqui na terra, e vemos tantos males e tantas coisas ruins que começam a se apoderar da vida da gente, da nossa sociedade. Abacuque está perguntando para Deus: Senhor, até quando isso vai acontecer? Se fosse no evangelho da prosperidade, Abacuque seria repreendido. Está repreendido em nome de Jesus. Não era assim ou não? Se fosse no evangelho da prosperidade, Abacuque estava sem fé, porque Abacuque estava vendo as desgraças e tudo mais. Se fosse o evangelho da prosperidade, Abacuque esperaria uma resposta de Deus diferente da que Deus deu para ele. A resposta que Deus deu a Abacuque foi: esse mal que você está vendo aí é apenas o começo. Amém ou não? Amém ou não? Esse mal, amém mesmo ou misericórdia? Esse mal que você está vendo é apenas o começo, Abacuque. Amém ou misericórdia? E agora? Quem vota no amém, levanta a mão. Amém. É amém mesmo. Deus falou para Abacuque: eu vou levantar os caldeus, os babilônios, e eles vão destruir tudo. Veja comigo, porque o discurso vai mudar, a pessoa que está falando aqui muda. A partir do verso 5, Deus está falando com Abacuque. Deus está respondendo para ele nessa Teodiceia, que é o livro de Abacuque. Veja entre as nações. Olha o que está acontecendo. Você pode pensar, o que é que Deus está querendo mostrar? Deus está dizendo assim: está vendo a Babilônia tomando conta de tudo?
Imagine. Nós estamos vivendo um período difícil no Brasil, tá certo ou não? E vamos fazer um tempo de oração e clamor e jejum e orar. E aí, a oração para Deus mudar, a política purifica, a economia, tudo. O Brasil vai mudar. Aqueles discursos do passado, do avivamento no Brasil e tudo mais. E aí Deus responde assim: olhai entre as nações, vede, maravilhai-vos. A gente se anima, né? Opa, eu vou olhar logo para os Estados Unidos, para a Europa. Enquanto que, na verdade, imagine que Deus estivesse falando assim para a gente: está vendo a situação do Brasil? Eu vou pegar o Estado Islâmico e colocar ele infiltrado no seio do Brasil, e ele vai destruir o Brasil inteiro. Amém? Amém ou não? É isso que está acontecendo. Eu vou pegar o reino da Babilônia e vou usá-los para trazer juízo sobre a nação de Judá. Eu vou usar o reino da Babilônia, os ímpios, para trazer juízo sobre o meu povo. E eles vão vir com poder. Diz aqui o texto, versículo 7. Eles são pavorosos, são terríveis. Não é o Estado Islâmico ou não? Eles criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. São os seus cavaleiros, que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia, que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência. Perceba só, Abacuque na oração diz: até quando, Senhor, gritar-te-ei violência? Abacuque está vendo a violência do seu tempo, que é real. Mas o Senhor responde para ele: eu vou enviar um povo que vai fazer a violência. Você vai conhecer o que é violência mesmo. E esse povo são os ímpios, cujo poder é o seu Deus. Deus responde para Abacuque diferente. E quantas vezes Deus não responde para a gente diferente daquilo que o nosso coração ora, daquilo que nós temos orado? Pensamos que a oração, ela serve para que Deus faça a nossa vontade. Não é assim ou não? Eu quero que Deus faça o que eu quero. Então eu vou orar para Deus me dar um carro novo, para Deus me dar uma casa própria. Eu vou orar para Deus me dar um implante de cabelo. Eu vou orar para Deus me dar uma bênção. Eu vou orar para que a política aconteça na política, lá em Brasília, aquilo que eu acho que é melhor. Então eu vou orar pelo impeachment, o outro vai orar para que o impeachment não aconteça. E imagine os tipos de orações que chegam, que saem da nossa boca, do nosso coração. Se Deus ouvisse de verdade, como a gente imagina, no sentido de atender com um sim a tudo que nós pedíssemos, nossa vida seria uma tragédia. Mas a oração, ela é um caminho, é um meio de graça, não para que Deus faça a minha vontade, mas para conformar o meu coração com a vontade de Deus, para conformar a minha alma com os planos de Deus, mesmo que os planos e a vontade de Deus seja que aquele mal que está acontecendo, que aquela crise que está lá acontecendo, não se resolva. Eu já vivi alguns momentos difíceis na vida e me lembro de uma vez que eu estava muito frustrado, assim, quase em depressão, e eu ainda morava na casa da minha mãe. Aí eu tranquei meu quarto e eu disse assim: eu só vou sair daqui quando a angústia sair do meu coração. Sabe o que aconteceu? Eu tive que sair do quarto, porque eu orava naquele momento, naquele período. A minha oração era: Deus, tira a angústia do meu coração.
tira essa tristeza, tira essa frustração que eu vivi aqui na igreja, tira esse negócio, tira essa coisa, tira isso de ruim, esse sentimento, essa tristeza, esse gosto amargo pela vida, tira do meu coração. Naquele momento, naquele período da minha história, como é assim na vida da gente, aquele gosto amargo, aquela tristeza, aquela frustração, aquela violência, aquela opressão, era o caminho que Deus estava encontrando para tratar o nosso coração. E não é assim que Deus faz hoje ou não? É ou não é? Não é assim que Deus faz ainda hoje? Nós oramos, Deus tira, Deus faz, Deus arranca isso em mim. E na verdade aquela coisa continua martelando, continua durante 1 ano, 2 anos, às vezes 10 anos, às vezes 20 anos. Como Isaac com Rebeca orando 20 anos para ela poder ter um filho. 20 anos perseverando com aquela ausência, aquele desejo que não era alcançado, aquela esperança que não era atendida, orando e orando. E na verdade, a resposta de Deus é muito mais do que um sim ou do que um não. A resposta de Deus é um tratamento que o Senhor está fazendo para tratar, para cuidar, para curar o nosso coração, para limpar-nos da idolatria, dos vícios, dos medos, das ansiedades, da insegurança, para tratar o mais profundo, que não é o comportamento, não é aquela bênção em si, mas é o que está por trás, são as motivações da minha alma. De tal maneira que quando o nosso coração é tratado em oração, debaixo da palavra de Deus, o sim e o não de Deus não vão fazer mais diferença. Pode ser que as coisas lá em casa piorem. Pode ser que as coisas no meu trabalho piorem. Pode ser que as coisas lá no negócio piorem. Pode ser que a economia piore. Pode ser que piore tudo. Mas quando o nosso coração está afinado com Deus, está tocando ali na mesma nota, aquilo que Deus quer, aquilo que Deus estabelece, a gente consegue ver o Senhor e é tratado pelo Senhor. Mas isso não quer dizer que a gente não possa orar, porque Abacuque, quando ouve isso, diz assim: mas Senhor, por quê? É a segunda oração de Abacuque. Por quê? Porque o Senhor vai usar um povo ímpio? Porque o Senhor, que é um Deus puro, santo, altíssimo, vai usar para nos julgar um povo que não te conhece, um povo feroz, um povo que é idólatra, um povo que não conhece, não honra o Senhor, mas que está crescendo e tomando poder e glória sobre toda a terra, enquanto que o teu povo está sendo humilhado. Porque o ímpio está crescendo e o teu povo está aqui em declínio, em crises e mais crises. Por quê, Senhor? Porque a grama dele, as coisas com ele estão sempre melhorando e nós estamos sofrendo as consequências disso. A oração agora de Abacuque, a sentença em forma de oração é: Senhor, por que isso está acontecendo com a gente? Por quê? Perguntas difíceis que nós fazemos para Deus. Por que eu nasci nessa família? Por que as coisas lá na minha igreja não aconteceram do jeito que eu queria? Por que as coisas na faculdade não aconteceram do jeito que eu queria? Você tem 40, 50 anos, faz aquela reunião com as pessoas da faculdade que se formaram e estão trabalhando, e todos estão melhores do que você, fizeram o mesmo curso, estudaram juntos, se formaram, mas todos estão com mais dinheiro, com mais... Por quê? Por que, Senhor, essa doença chegou na minha casa, na minha família? Por que essa crise econômica chegou até mim? Por quê? Abacuque está orando, e essa oração, ela não é fruto de um questionamento rebelde. Nós precisamos saber diferenciar essas coisas. Questionamento rebelde, um questionamento de alguém que
não quer saber da vontade de Deus, mas quer saber da sua própria vontade, é diferente. O questionamento de Abacuque é de alguém que está submisso. Ele tem toda a liberdade, porque nós temos assim em Cristo, de chegarmos ao trono da graça. E nós temos ali um sumo sacerdote que se compadece em nós, porque nos conhece, foi ele tentado em todas as coisas, e lá nesse trono da graça nós podemos alcançar a sua graça e as misericórdias do Senhor para socorro em ocasião oportuna. Nós temos livre acesso ao Pai, nós podemos orar e conversar com Deus, mas é diferente de um questionamento rebelde de alguém que não aceita. Alguém que não aceita, que não se submete, que não queda o coração, que não se inclina diante das circunstâncias que Deus estabeleceu na nossa vida, pensando nós que porque elas são ruins, porque são males que aconteceram, eu não vou me submeter, mas vou continuar aguardando, cultivando mágoas, ressentimentos, rebeldias, descaminhos na minha vida por causa das circunstâncias. Normalmente pessoas assim, quando chegam num gabinete, vão para um aconselhamento bíblico, uma conversa, conseguem atribuir a causa ao que está acontecendo a tudo. É a chamada tal da vitimização. Isso está acontecendo por causa daquilo. Isso que está acontecendo na minha vida, esse declínio espiritual, foi por causa do fulano, do beltrano. Isso que está acontecendo no meu trabalho, na minha família, é por causa de tal pessoa, é por causa do meu sogro, da minha sogra, é por causa do meu cunhado, é sempre por causa de alguém. E esse alguém nunca é a gente, nunca somos nós. E além do mais, nunca conseguimos ver um Deus que está tratando e cuidando e que quer tratar e cuidar em meio a circunstâncias ruins e difíceis, que talvez piorem ainda mais, para que Deus trate com a gente. Mas o questionador rebelde, ele vive com medo, ele vive a fugir, vive como um errante nessa terra, cheio de ansiedades e mágoas, não consegue se encontrar, não consegue descansar o coração. Abacuque diz assim: eu vou me colocar na torre de vigia e eu vou esperar o que Deus vai me falar. Você entende isso ou não? Entende ou não, irmão? É diferente. Abacuque ouviu uma resposta de Deus, que possivelmente não era a que ele queria ouvir. Mas Abacuque, quando pergunta ao Senhor: mas Senhor, por que isso está acontecendo? Ele diz: eu vou me colocar lá na torre de vigia, porque Deus vai falar comigo. Deus vai falar comigo. Deus vai falar ao meu coração. Deus vai se revelar com o seu espírito. Deus vai falar no meio desse caos. Deus vai falar no meio dessa situação. Deus vai falar. Nós sabemos, por causa de Romanos capítulo 8, versículo 28, que em meio a males e a circunstâncias difíceis na nossa vida, Deus tem um propósito muito maior, maior até do que resolver aquilo, maior até do que resolver aquela circunstância e atender a oração do jeito que eu fiz. Romanos capítulo 28, versículo 28, diz o que, você lembra? Sabemos que todas as coisas, o quê? Cooperam para daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem. Aí ficou legal, não é não? Esse versículo, quando usado fora de contexto, é um consolo assim, extremamente superficial. Que diz assim: tudo coopera para o bem. Isso aí que está acontecendo, você vai ver, vai melhorar. Eu já conversei com pessoas que perderam o emprego e diziam assim: mas Deus tem o melhor para mim. Amém? Amém ou não? Ela diz: amém, gostei, tem uma criancinha, amém. Mas esse
melhor de Deus pode ser ganhando menos, amém? Ou misericórdia. Esse melhor de Deus pode ser o desemprego. Amém? Mas Deus tem o melhor para mim. O pensamento é: você vai ver, eu vou ganhar mais, vou ter um carrinho. Você vai ver, Deus tem o melhor para mim. Porque todas as coisas cooperam para o bem. Mas no versículo 29, o próprio apóstolo Paulo, capítulo 8 de Romanos, diz para a gente que esse bem maior de Deus é nos fazer a imagem do seu Filho. Ele nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho. Daí que em tempos de luta, de adversidade, de crises, de males, de coisas que acontecem como fruto do nosso pecado, como fruto do pecado da humanidade, dos nossos irmãos, de pessoas próximas a nós, coisas que acontecem na vida da igreja, na família, no trabalho, na sociedade, em todos os lugares dessa terra, todas essas coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são justos, que foram justificados por Cristo Jesus. E esse bem maior é nos fazer a imagem do seu Filho, é tratar o coração da gente. Por isso que em Abacuque nós encontramos uma oração. Não é a oração daquele fariseu que na presença de Deus diz: Senhor, eu sou bom, eu sou fera, e esse cara aqui não presta, não tinha nem que estar aqui. Mas a oração de Abacuque é: Deus, eu estou com questões difíceis aqui, mas eu sei que o Senhor vai falar comigo. Deus vai falar. E antes de qualquer resolução, ou de qualquer atitude, ou de qualquer escolha que eu vá fazer, Deus vai falar comigo. E diante de um sim ou de um não de Deus, Deus está usando aquela situação e essa crise para tratar a gente. Tenho visto muitos irmãos com medo da zika, da dengue, da chikungunya. Algumas irmãs grávidas sendo provadas nesse momento. Deus tem cuidado de nós, irmãos. Amém ou não? Deus está cuidando. Deus cuida quando a resposta é positiva, e quando a resposta é negativa, Deus está cuidando. A gente está esperando no Senhor há anos. Deus está cuidando. E através dessa situação, tratando o nosso coração para esperar mais no Senhor e para se agradar do Senhor. Se agradar do Senhor. Por isso que o salmista diz no capítulo 37, diz: agrada-te do Senhor e Ele o quê? Satisfará os desejos do teu coração. Ali não é assim: se você fizer o que Deus quer, Deus vai fazer o que você quer. Não é uma troca, uma barganha, irmãos, não tem isso na Bíblia, não. Mas veja que o salmista está falando: agrada-te do Senhor. O meu coração se agrada da pessoa de Deus, do Senhor. Volta a se apaixonar, volta a amar, volta a pulsar por Deus. A tal ponto que os desejos do meu coração são convertidos aos desejos do coração de Deus. Por isso que ele diz no verso 5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Por-me-ei na torre de vigia. Semana que vem, Deus fala com Abacuque. Na verdade, Deus já falou, né? Semana que vem, você vai ver o que Deus fala com Abacuque. Deus se revela. E Deus diz assim: o justo viverá pela fé. Amém. Vamos orar. Ó Deus, estamos aqui na Tua presença, quedando o coração, dizendo ao Senhor: Deus, nós precisamos de Ti, Pai. Tu sabes, Deus, a circunstância que cada um individualmente entrou aqui. Mesmo que com o seu cônjuge, mesmo que pessoas vivendo a mesma situação dentro da casa, mas o Senhor conhece
individualmente, cada coração aqui o Senhor conhece. Deus, em nome de Jesus, vem com teu Espírito, Senhor, e comunica com a gente, comunica na nossa alma a grandeza do Senhor, o poder do Senhor, a pessoa do Senhor, o deleite e a satisfação que só há no Senhor. Em Ti, Senhor, nós podemos descansar. Tu és a nossa rocha, Tu és a nossa fortaleza, Tu és o nosso socorro, o nosso amparo. O Senhor é o nosso Deus, Pai. Mas também, Senhor, talvez pessoas entraram aqui com o coração longe, endurecidos, que não conseguem mais sentir e perceber o Teu toque, a Tua presença. Deus, em nome de Jesus, abre os olhos do coração. Oh Deus, revela-te, Senhor, com o Teu Evangelho, com a Tua graça, com o Teu amor. Fortalece, Senhor, a nossa vida, Pai. Deus, em nome de Jesus, converta o nosso coração ao Senhor. Não é a circuncisão da carne, não é pela religiosidade que nós te clamamos, Senhor, é pela circuncisão do coração, da alma. Senhor, converta o nosso coração a Ti, ó Deus. E Senhor, mesmo que situações difíceis nos esperem pela frente, Deus nos ensina o caminho da oração, nos ensina, Senhor, o caminho de ouvir o Senhor, nos ensina o caminho do tratamento, o caminho da conformação com a Tua imagem, nos ensina o caminho da espera no Senhor, da confiança no Senhor, porque o perfeito amor lança fora todo medo, Senhor. Então age assim na nossa vida, para a glória do Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém.